Eclesiastes capítulo 3, pode colocar no telão aí, versículo 1. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, queremos ouvir a Tua voz soar nesse jardim, Senhor. Tua palavra é a verdade e cremos no Teu nome, Senhor, que Tu vais solucionar os problemas de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, podeis sentar. Vamos falar sobre o tempo. O tempo é uma coisa que, às vezes, nós jogamos fora o tempo. Usamos o tempo, às vezes, com coisas fúteis. E o tempo passa. Os anos passam. E se você puxar na sua memória agora, você vai lembrar o tempo que você era criança, o tempo que você corria, que você brincava. Eu estava vendo as crianças ontem, brincando, eles pegavam os bichinhos, besouro, uns tatuzinhos, e eles ficavam brincando com aquilo ali, e eu fiquei observando. Aí eu lembrei do tempo que eu também era criança. Então eu lembrei que eu ia na lagoa, onde eu morava, tinha muitas poças de água assim, que formavam uns sapinhos, uns peixinhos. E eu passava às vezes o dia inteiro lá com os coleguinhas, catando aqueles peixinhos, aqueles sapinhos, pondo na água, pondo no vidro. E aquilo era para nós algo assim fantástico. Alguém já fez isso aqui? Já? Já? Quem não fez, perdeu tempo. Então, quando nós éramos criança, o nosso mundo era diferente. Como é o mundo das crianças hoje? Eles não sabem de onde vem o pão, de onde vem o leite, de onde vem o dinheiro para pagar a luz da água. Eles não sabem avaliar o custo de uma laranja, de uma maçã, avaliar o custo do arroz, do feijão, da carne, do ovos. Ele quer sentar e quer comer. Chega o horário da comida, eles sentam e querem comer. E nós, quando éramos criança, nós tínhamos essa mesma coisa, a mesma fé que o nosso pai ia prover para nós, nossa mãe, a comida. Até hoje escuto a voz da minha mãe: Davi, vem almoçar. E nós lá jogando bola, correndo: Davi, vem para casa. Então, até hoje escuto, quando eu me lembro, quando eu era jovem, pequeno, jovenzinho, a minha mãe me chamando. Lembro-me quando a gente era solteiro e começava a trabalhar. Mesmo antes de começar a trabalhar, minha mãe me chamava, eram às 5 horas da manhã, para eu comprar pão para os meus irmãos trabalhar. E teve uma vez que ela acordou cedo demais, ela se confundiu com o relógio, acho que ela me chamou 2 horas da manhã, e lá fui eu e meu cachorro, chamado Tigre. A gente cortou um campo de futebol que tinha para cortar, um caminho escuro. E chegamos na padaria, cheguei lá, a padaria estava fechada.
Aí eu sentei na porta da padaria, eu e o cachorro, e ficamos lá. Demorou uma meia hora, chega minha mãe desesperada lá. Davi, volta para casa. Eu esqueci o horário. O medo de perder a hora. Então minha mãe era o relógio da gente. E o tempo passou. Hoje não tenho mais minha mãe, não tenho mais meu pai. E ficou na lembrança. Ficou na lembrança. E Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz: tudo tem seu tempo. Tem o tempo e propósito debaixo do céu. Tem o tempo, diz aqui, de nascer. O tempo de nascer e o tempo de morrer. Quando a gente fala da morte, ninguém quer. Às vezes, todo mundo quer morrer. Quando está no desespero, quando tem dor, quando está no sofrimento, pessoa que deseja a morte. Mas ninguém quer morrer. Mas tem o tempo de morrer, como tem o tempo de nascer. Tem o tempo de plantar, o tempo de arrancar o que se plantou. Então, o tempo de plantar, do fruto germinar e colher, o tempo da colheita. E nós temos o tempo suficiente aqui, nós aqui, de refletirmos sobre a nossa vida. O que estamos fazendo? Porque Jesus falou: junteis tesouro no céu. Quanto você tem no banco do céu? Talvez, se disser quanto você tem no Banco Itaú, você fala quanto tem, no Safra, no Bradesco, no Banco do Brasil, Caixa Econômica. Talvez você não tenha nada. Mas, e no banco do céu? Então Jesus mandou juntar tesouro lá. E como nós ajuntamos o tesouro? É amando o próximo, amando o nosso irmão, nossa irmã, nossa igreja, amando mais do que a nossa própria roupa. E nós estamos vivendo uma época de desamor, uma época que as pessoas pensam em si próprio, mas não pensam naquele que está próximo. Mas existe gente boa. No mundo tem muita gente boa. Gente que se preocupa com o próximo. Pessoas que, quando alguém bate no seu portão, ele não chama de vagabundo. Ele dá o que a pessoa está pedindo, um alimento ou alguma coisa. Se ele está batendo ali, porque ele está precisando. Não é para bater a porta na cara daquela pessoa e xingá-la, porque às vezes Deus está mandando lá. E a Bíblia diz que muitos hospedaram anjos sem saber que eram anjos. E o tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. O tempo de
de rir. Quando nós nos reunimos, às vezes nós rimos, em família, em amigos, e passamos aquele momento tranquilo ali, rimos, e nos alegramos, nos festejamos. Mas tem a época que vem o tempo da dor, da perda de alguém que nós amamos. Então vem o tempo de chorar. Às vezes o tempo de chorar dura mais do que o tempo de rir. Dura mais do que o tempo de rir. Porque você não esperava aquela situação que está acontecendo na sua vida hoje. Você nunca imaginou que ia passar por isso. Talvez um amigo seu, um parente seu, um amigo seu esteja passando por certas provações que você não gostaria de passar. Mas chega o tempo que você tem que passar por aquele caminho. Se nós lemos o Salmo 23, quando Davi fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Vale da sombra da morte. Quantas vezes nós passamos por este vale? Esse vale de doenças, de enfermidades, que achamos que não vamos sair. Mas Davi, o salmista, ele diz: não temerei mal algum. Quando você está exercendo a sua fé fundamentada em Deus, não é uma fé como se colocasse a boca cheia de farinha e soprasse pelo vento e ele levasse embora. Não, é uma fé sólida. Uma fé que nada te abala. Você sabe que a caminhada é longa, como um hino que a gente cantava: muito é longe Canaã, muito é longe Canaã. Já passamos por desertos, por vales de provações. Estará ainda longe Canaã. E a nossa caminhada na fé, ela não é uma caminhada que muitas vezes as pessoas acham que tem que acontecer tudo coisa boa, tudo de bom, todos os dias. Quando Israel estava no deserto, porque quem leva Israel para o deserto é Deus. Quando Deus leva Israel para o deserto, não havia no deserto plantações, não havia no deserto algo que pudesse os alimentar. Pensa bem, você pegar os seus filhos e levá-los para o deserto. O que tem no deserto? Areia, cobra, escorpiões, o sol escaldante, o calor do dia, como também à noite, o frio da noite. Mas Deus, Ele levou eles para o deserto.
Porque Deus levou eles no deserto para os provar, para mostrar para eles que não apenas eles saíram do Egito para ser livre da escravidão, mas queria mostrar para eles o seu poder. É o que Deus quer mostrar para você, o seu poder na sua vida, algo sobrenatural. E quando nós caminhamos com Deus, aí Deus começa a caminhar junto com a gente. Então Deus é uma coluna de fogo durante a noite. Deus manda uma coluna de fogo durante a noite. E essa coluna de fogo, ela clareava o deserto. E durante o dia, havia uma nuvem que cobria o sol, para que eles não morressem. E quando Deus ouviu a voz do povo clamando por água, Deus envia água através da rocha. E então, o que eu quero falar para vocês esta noite, que ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja passando as dificuldades da sua vida, há um Deus que está sentado acima das estrelas, que o céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Então, que tamanho é esse Deus? Então nele você deve confiar. Nele você pode confiar. Depositar sua confiança nele. E Salomão diz assim, que o tempo de buscar, de perder, de guardar, de rasgar, de coser, tempo de estar calado e de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nós estamos vivendo aí há 2 anos uma guerra contra uma enfermidade que já dizimou muita gente. E essa enfermidade levou pessoas de idade. Primeiro dizia que eram os velhos iam morrer. Todos os idosos era o risco de morrer. Depois já não era mais os idosos, eram os mais jovens de 40 anos, de 30 anos. E agora, não só os jovens, mas morreram crianças. Um tempo que a gente não esperava. Um tempo em que a humanidade não esperava. Tanto que a economia do mundo, não é só do Brasil, é do mundo. Todo o produto interno bruto do mundo deu negativo. Chamado PIB. E em que as coisas subiram. Não é só no Brasil que subiu o arroz, subiu o feijão, subiu a gasolina, não é no mundo todo.
E então, quando você estiver orando, aquele é seu tempo de falar com Deus. Quando você estiver cantando, é o seu tempo de louvar a Deus. Quando você estiver trabalhando, é o seu tempo de ganhar o seu pão de cada dia. Quando você estiver repousando, é o seu tempo de descanso. Mas uma coisa Davi disse, uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu vi que o poder pertence a Deus. Olha só, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Então o poder não está em nossas mãos. O poder de curar, o poder de salvar, mas está em nossas mãos o poder de ouvir aquilo que Deus tem falado conosco. Se Deus permitiu esse chacoalhão no mundo, foi para que as pessoas olhassem mais para Ele, que as pessoas olhassem para Deus e se convertessem dos seus caminhos maus, que voltasse para Deus, que o homem olhasse para o céu e disse: Senhor, nós não temos outra saída a não ser Tu nos livrar desse mal. E quando a igreja começou a clamar, quando os irmãos começaram a clamar, todo mundo orar, então Deus deu um basta, então deu uma acalmada. Mas nós não sabemos até quando vai essa calma. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. É isso que você deve confiar em Deus. A tua confiança tem que estar em Deus. E diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Então, quando Deus criava o mundo, Ele criou os céus, criou a terra, criou o firmamento. Tudo Ele fez formoso no seu tempo. Pensa bem, que engenharia é essa que Deus fez? Que Ele colocou o limite no mar, dali o mar vem, as ondas vêm, de uma altura de 12 metros, e quando ela chega na praia, ela arrebenta, e a água torna para o mar, e o mar, o nível da terra é mais baixo do que o mar, era para o mar tomar conta da terra, mas ele chega na terra, ele chega no mar, ele enrola a água e volta, como se fosse uma escada rolante, ele vem e volta. Então Deus colocou um limite do mar. Quando Deus criava as estrelas no firmamento, quando Ele colocava cada estrela, e as estrelas cantavam, as estrelas louvavam a Deus, quando Ele fez no firmamento, quando Ele fez o sol para governar o dia, quando Ele fez a lua para governar a noite, e Ele, diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tudo a gente tem que ver pela Bíblia, pela palavra de Deus, porque é importante a gente ver o que está escrito na Bíblia, porque as coisas, a formação da terra, houve algo fantástico, né? E que daqui no capítulo 1 do livro de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, passo a passo, Deus foi criando as coisas, e do versículo 4 diz: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E depois chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. Tudo Deus fez no seu tempo. Então existiu o primeiro dia na face da terra, que Deus chamou o dia, a luz de dia e as trevas da noite. Por isso que nós temos a noite, está aí, ó, é a confirmação da palavra de Deus. Nós estamos vivendo agora nesse momento a noite. Vai clarear lá para 5 horas da manhã, aí começa a clarear. A luz começa, a luz do dia. Então houve o primeiro dia. E disse Deus, versículo 6, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus expansão, e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia seguinte, e disse o dia segundo, e disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então esse aí foi quando Deus criou a porção seca, que nós chamamos de terra, onde nós estamos aqui não tem água, e as águas chamou mares. E disse Deus, versículo 11, produz a terra erva verde, e erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu ervas, erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã e o dia terceiro. É o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para os dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a terra, para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus o pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto, e disse Deus: produza águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã e o dia quinto. Olha só que quantas coisas Deus criou, não é? E nós vamos ver agora o versículo 24, já estou quase encerrando a palavra. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, o gado, os répteis, as bestas feras da terra, conforme a sua espécie,
E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore que há fruto, que há semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, todas as aves do céu, todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. E assim foi. E viu Deus quanto tinha feito, e era o que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então, em 6 dias, Deus fez todas estas coisas. Por isso que o homem domina os peixes do mar, o homem domina os animais, domina as feras. O homem, e Deus colocou a capacidade do homem governar a terra. E então, esse tempo que Deus colocou nas nossas mãos, e tudo que Deus colocou para nós, e foi uma bênção de Deus para nós. O que Adão fez? Adão jogou fora a bênção que Deus deu para ele. Adão e Eva jogaram fora aquilo que Deus tinha colocado na mão deles. Além do mais, Deus tinha feito um grande jardim, um jardim chamado Éden, onde havia de tudo de bom naquele jardim. Mas um dia o homem resolveu dar as costas para Deus. Um dia o homem resolveu olhar para o outro lado, ouvir a voz da serpente. A serpente, um animal diferente de todos os animais, mas ela era astúcia, ela era um animal que deixou-se que Satanás entrasse nela, e entrou e conversou com Eva, enganou Eva, e Eva comeu do fruto proibido, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o dia que o homem comeu, nós pecamos, nós caímos, foi a queda do homem. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, Ele disse para a mulher: e tu, mulher, nascerá um que pisará na cabeça de Satanás, da serpente, e nasceu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Belém, lá na manjedoura, lá naquele lugar terrível, onde ninguém queria nascer, mas o Salvador nasceu, desprovido de riquezas humanas, mas nos trouxe a riqueza espiritual, nos trouxe para nós a salvação eterna. E a Bíblia diz que os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E eles cantavam e eles jubilavam: nasceu Jesus, o nosso Salvador. Nasceu Jesus. Por isso comemoramos o Natal de Jesus, o seu nascimento, e comemoramos também a sua morte, porque pela morte de Cristo veio a salvação para o homem. Os nossos pecados foram perdoados, o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Então esse pecado foi cravado na cruz. Não só ele, mas todos os nossos pecados. Isaías diz: ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, e nós somos sarados mesmo. Agora fazemos parte do rebanho de Jesus, fazemos parte do curral das ovelhas de Jesus. Aonde Jesus está,
Ele nos dá pasto verdejante, água tranquila, água que refrigera a alma, algo que nos dá alegria no coração, algo que nos dá alegria na nossa alma. Então, entrega a tua vida a Jesus, entregue a tua vida a Jesus. Ei, o que você está fazendo com o seu tempo? Ei, o que você faz com o teu tempo? O tempo chegou, a Bíblia diz que chegou o tempo do refrigério, chegou o tempo de adorar a Deus. Tempo. A Bíblia diz que Israel não soube considerar o tempo da visitação de Deus. Não soube. Deus visitou o seu povo e eles ignoraram a visita. Deus está te visitando nesta noite. Não ignora a visita de Deus. Abre o teu coração, abre a tua alma. Comece a entregar a sua alma a Jesus, o seu coração a Jesus. Satanás não quer que você mora no céu, é uma briga. Ele quer tirar você da presença de Deus. E quando ele quer tirar você da presença de Deus, porque ele quer levar você para o inferno, mas Jesus do outro lado te chama: filho, venha, filho, venha, venha, filha, venha aos meus pés, venha ao meu caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou tudo para você. Eu sou a tua salvação. E é assim que Jesus quer que você venha a Ele. E Ele te chama. Ele está te chamando. Meu pai, quando entregou sua vida a Jesus, Jesus chamou ele. E a voz que ele ouviu não foi de um pregador. Ele estava andando na rua e Deus disse: vem e segue-me. Ele olhava e não via ninguém. Via coral de anjos cantando e a voz dizia: vem e segue-me. E é isso que Jesus está falando para você nesta noite: vem e segue-me. Siga-me. Siga-me, que eu vos levarei às águas tranquilas, que eu levarei o refrigério da tua alma, que eu levarei você a lugares que você não imagina. A salvação não se compra com dinheiro. A salvação não se compra com posição social. A salvação não se compra com diploma. A salvação se ganha gratuitamente. De graça recebeste, de graça dai. Jesus nos trouxe a salvação de graça e nos deu a salvação, e por isso nós devemos aceitar a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. E por esse caminho eu não desisto, por esse caminho eu sigo, por esse caminho eu levo a minha vida com Cristo. E quando você entrar nesse caminho estreito, ele é apertado, ele é muito apertado, mas ele conduz a vida eterna. O caminho largo, ele é espaçoso, ele conduz à perdição eterna, e muitos vão por esse caminho. Mas hoje Jesus te dá uma chance, hoje Jesus abre as portas do céu para você. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepende-te, arrepende-te, é obra do Espírito Santo na sua vida nessa noite. Arrepende-te, arrepende-te, é o Espírito Santo falando no teu coração. Arrepende-te. Hoje é noite de arrependimento. Deus vai perguntar um dia para você: o que fez com o teu tempo? O tempo que eu te dei. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, e sobrava hora cada dia. Sobrava ainda 8 horas. O que você fez com o teu tempo? Ah, Senhor, eu não sabia que era assim, Senhor. Eu não sabia, mas hoje o Senhor está abrindo suas vistas, suas visões, seu caminho.
Há caminho que parece direito ao homem, mas o caminho dele é fim de morte. Mas hoje Jesus te coloca o caminho da vida, da salvação. Jesus, eu sou a vida eterna, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. É isso que Jesus está te dando nesta noite, a oportunidade de você enxergar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está te chamando. Não rejeita. Fale. É o tempo, chegou o tempo, é o tempo. Jesus está te dando um tempo. E eu vi lá, eu vi no Face. E eu não sabia do que tinha acontecido. Há um tempo. E eu quero fazer um convite nesta noite. O Espírito Santo está chamando. Vinde às águas, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço a sua salvação. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Levante a sua mão, fale: eu quero Jesus, eu quero ficar com Jesus. Irmãos, esse mundo vai pegar fogo. Aonde é que tu vai morar? Jesus, no capítulo 14, o livro de João, ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. É que ele vai voltar. As desilusões são tantas. Venha para Jesus. Levanta a sua mão. Se você estiver aí, está desviado, quer voltar para Jesus, você pode voltar hoje. Foi no Calvário. Foi no Calvário que ele,
Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Pode ser o último culto que você está me vendo, pode ser o último, que eu também estou te vendo. Então hoje você tem a oportunidade, você está na casa de Deus. Jesus falou: aquele que ligar na terra será ligado no céu. Eu tenho esse poder de te ligar na terra e ligar no céu. Recebi de Jesus esse poder, mas para isso você tem que se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus. O que você está esperando? Venha até Jesus, venha depressa, venha depressa, venha rápido para Jesus. Não demore. Jesus falou: por que as pessoas têm que levantar a mão perante as pessoas? Porque Jesus disse: aquele que me testificar diante dos homens, eu testificarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então é por isso que a gente tem que professar a fé publicamente para Jesus, dizer: eu entrego a minha vida a ti, Jesus. E Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida e ninguém vai apagar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Amém, glória a Deus, aleluia, as palmas louvam o Senhor.